Vamos então ao tema do nosso estudo de hoje. Segundo a série que nós temos estudado, estamos estudando Deus do Antigo Testamento. O tema de hoje, um Deus destruidor. Um Deus destruidor. Sabe, uma teologia errada traz resultados catastróficos. Se nós pegarmos, por exemplo, lá no livro de Lucas, o último capítulo do livro de Lucas, você vai ver ali a história de dois homens, são aqueles conhecidos os discípulos que estavam indo a caminho de Emaús. Emaús era uma cidadezinha pequenina que distava de Jerusalém cerca de 12 quilômetros, ali aproximadamente 2 horas de uma boa caminhada. Tive a oportunidade de estar em Jerusalém e Emaús, de fazer aquele percurso. Sabe, é algo assim extraordinário. Você chega ali, hoje você tem as ruínas da cidade de Emaús, você consegue ver ali, chegar à porta da cidade. E eu fico imaginando aqui em minha mente aqueles dois discípulos indo a caminho de Emaús, saindo de Jerusalém. Era domingo, Jesus havia ressuscitado e eles não sabiam da ressurreição de Jesus. Muito pelo contrário, eles tinham uma compreensão errada daquilo que era a revelação de Deus nas Escrituras, assim como os discípulos, os apóstolos anteriores, juntamente com eles ali também. Jesus havia sido morto, crucificado na sexta-feira. Todos eles ficaram com o coração partido, dilacerado, passaram um sábado em prantos. E naquele domingo pela manhã, Jesus havia ressuscitado e eles não sabiam. Imagine a cena. Aqueles dois discípulos caminhando agora em direção àquela pequena cidade, a cidade deles, Emaús. E então eles estão caminhando, os olhos baixos, chorando, porque tudo o que eles compreendiam e esperavam do Messias não tinha se cumprido. Não havia se cumprido. Imagine que Jesus havia estado com eles no ministério maravilhoso por 3 anos e meio, curando, ressuscitando, expulsando demônios, alimentando multidões, andando por sobre águas, ressuscitando a mortos. E eles estavam: quem é esse que está conosco? O grande Messias Salvador. Todos eles esperavam aquele momento específico. Quando será que ele vai se revelar como o grande rei de Israel, aquele que veio da raiz de Davi? Mas para o desespero deles e a completa decepção, Cristo Jesus permitiu e se entregou aos líderes judaicos e também ali aos líderes romanos, quando ele então foi crucificado e morto. Uau! Todas as esperanças deles ruíram. Agora, Jesus estava ali, chegando perto deles, quando eles estavam caminhando, indo em direção a Emaús. E Jesus então pergunta para eles: escuta, por que vocês estão tristes assim? Estão cabisbaixos, estão chorando? E aqueles dois homens então perguntam: escuta, você não sabe o que aconteceu? Você é o único que não sabe o que aconteceu aqui? Todos sabiam que aquele que nós esperávamos, o Messias, o esperado, o aguardado, nós pensávamos que seria ele quem libertaria Israel, mas ele morreu na cruz. E eles choravam em desespero por tamanha decepção. Uau! Só que Jesus, diz o livro de Lucas no capítulo 24, que Jesus começou agora, através dos escritos de Moisés, percorrendo pelos escritos dos profetas, dos salmos, expunha a eles tudo o que a seu respeito constava em todas as escrituras. E quando eles estavam agora chegando na cidade de Emaús, próximo à casa deles, o sol já estava se pondo, e Jesus então fez como que continuasse então a sua jornada. E aqueles dois homens olharam e disseram assim: não, por favor, fique conosco esta noite.
Então eles entraram em casa e até então eles não tinham percebido que não haviam percebido que era Jesus. E então eles colocam um pão à mesa e Jesus então toma o pão, ele dá graças, ele parte ao pão. E quando Jesus vai entregar a eles, os olhos deles se abriram e eles pensaram, é Ele, é o Mestre, é Jesus. Imaginem o coração deles ali, uau, como é Ele. E só então eles perceberam que era Jesus que ali estava, que tinha caminhado com eles toda aquela jornada até a cidade. Então eles ficaram tão entusiasmados e Jesus sumiu de diante deles e eles voltaram correndo a Jerusalém para dizer aos seus amigos, aos seus irmãos, que eles haviam visto a Jesus, que Jesus de fato havia ressuscitado. Sabe qual foi a palavra deles? Quando eles olharam um para o outro e disseram assim, uau! De fato não nos ardia o coração quando ele falava para nós das Escrituras. Imagine. Sabe, querido, uma teologia errada, uma compreensão errada da Bíblia traz resultados terríveis. Terríveis. E eu oro a Deus, e eu peço que você ore também nesse momento, em nome de Jesus. Ore por esta mensagem, para que o Espírito Santo de Deus, que inflamou o coração daqueles dois homens, ao Jesus expor para eles as palavras da Escritura, seja comigo agora e contigo aí também, inflamando o nosso coração, de modo a nós termos uma compreensão real e verdadeira de quem é o Deus do Antigo Testamento, quem é esse seu Deus, que o diabo tem torcido e distorcido tanto o seu caráter. Quando alguns vão para o Deus do Antigo Testamento, é um Deus destruidor, um Deus que mata crianças, um Deus que destrói nações inteiras, um Deus carrasco. O tema de hoje é um Deus destruidor. Será que nós podemos encontrar de fato um Deus destruidor no Antigo Testamento, como muitos creem? Eu quero dizer para você nesta hora, em nome de Cristo Jesus, olha aqui para mim. Deus, Ele é por nós. Diga amém. Deus, Ele é por nós e nunca contra nós, como diz o livro de Romanos. Amém? Deus, Ele é por nós. Qualquer ideia de que Deus não seja amor, ela está completamente ao contrário daquilo que é o caráter verdadeiro de Deus. Amém? Eu quero convidar você agora para pegar a sua Bíblia, onde você estiver, e abrir ela comigo no livro de Gênesis, no capítulo 6. Venha comigo. A Gênesis, capítulo 6. E vamos estudar a palavra do Senhor. Em Gênesis capítulo 6 nós temos o relato, a história do dilúvio. Quando Deus destruiu todo o mundo com águas de dilúvio, poupando somente a Noé, sua esposa, seus 3 filhos e noras. 8 pessoas somente. 8 pessoas. Pergunto para você. Quando eu falo para você do dilúvio, do relato do dilúvio, diz para mim, o que é que vem à sua mente? Bom, dilúvio lembra a nós destruição, não é verdade? Destruição, morte, juízo, não é mesmo? O que mais? Dilúvio tem que ver com aquilo que não é bom, que é ruim, que acabou com o mundo no passado, destruiu a tudo e a todos, não é assim? Nós vamos ver hoje na palavra do Senhor que o dilúvio de fato não tem que ver com um Deus que destrói. Essa é uma compreensão errada acerca de Deus. Se nós formos aos relatos históricos da humanidade, você vai perceber, e não há um relato só, espalhado em todos os cantos do mundo, nas mais remotas e antigas civilizações da história da humanidade,
Existem muitos relatos semelhantes ao dilúvio em histórias mitológicas espalhadas por todo o mundo. Vou contar para você uma delas, o relato mitológico do dilúvio através de Atrahasis. Atrahasis, um relato mitológico de que havia alguns deuses, ou melhor, vários deuses, muitos deuses, que haviam criado o mundo, a nossa terra. E então o homem começou a se multiplicar, e à medida que o homem se multiplicava, e o ser humano então começava agora a se multiplicar, eles começaram a fazer barulho, muito barulho, assim diz o relato mitológico de Atrahasis. E à medida que eles iam crescendo e o barulho também ia crescendo, esses deuses que haviam criado, então se arrependeram de haver criado o homem na terra, porque eles faziam muito barulho e agora os deuses não podiam mais dormir. Imagine, lógico que esse é um relato mitológico, mas ele traz alguma coisa do relato de dilúvio, porque esses deuses agora, que estavam irados com o homem, porque eles já passavam muitos e muitos dias sem dormir, resolveram então destruir o homem. Notem, relatos semelhantes a este existem espalhados em todo o mundo, desde as mais antigas civilizações, e são esses relatos que revelam Deus ou deuses como havendo criado o homem e tendo então ficado irados e destruído o homem, porque o homem fazia coisas erradas e assim por diante. Mas a mensagem bíblica do juízo e do dilúvio é completamente diferente. Não tem que ver com destruição, condenação, morte. Não. E eu quero agora ler com você, que você acompanhe comigo então, Gênesis capítulo 6, versículo 3. Acompanhe comigo, a palavra do Senhor diz assim: Então, disse o Senhor, Jeová Deus o Senhor. O que foi que Deus disse? Gênesis capítulo 6, versículo 3. Disse assim: O meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este homem, ele é carnal, e os seus dias serão 120 anos. Note, querido, ponto número 1, para nós começarmos agora a cavucar nas Escrituras e aprendermos aquilo que Deus tem a revelar a nós. Primeiro ponto, o Espírito de Deus, o que diz? Não agirá para sempre no homem. O Espírito de Deus. O primeiro relato, ou a primeira aparição do Espírito Santo do Senhor, do Espírito de Deus na Bíblia, está no livro de Gênesis também, capítulo 1, versículo 2. No capítulo 1 diz o quê? No princípio criou Deus os céus e a terra. E o versículo 2 diz o quê? Bom, havia trevas, a terra era sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus fazia o quê? Diz as Escrituras, pairava por sobre as águas. O Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Sabe o que é interessante aqui? Essa palavra que o Espírito pairava por sobre as águas, ela vem do hebraico, a língua original do Antigo Testamento, e é merahefet. Sabe o que significa essa palavra merahefet? É como uma águia, e a referência é a uma águia que ela então acolhe os seus filhotinhos com as suas asas. O que isso revela a nós acerca do Espírito Santo? Que o Espírito é aquele que vem para proteger, para guardar, para cuidar da criança. Amém? O Espírito de Deus pairava, cobria, merahefet, a terra, um Espírito cuidador, protetor. Mas o versículo 3 de Gênesis 6, como acabamos de ler, diz o quê? O Espírito não agirá para sempre no homem. Esta palavra agir, do original hebraico, ela vem de uma raiz hebraica que significa julgar.
Ou seja, o Espírito do Senhor, o meu Espírito, não julgará para sempre o homem. Só que quando a gente pensa normalmente em juízo, nós pensamos em punição, nós pensamos em condenação, nós pensamos em morte. É ou não é verdade? Mas você vai perceber na Bíblia que juízo não tem que ver mormente, ou na maior parte das vezes, com destruição, com punição e com morte. Não, absolutamente. Veja, quando Deus levantou os juízes, e você pode acompanhar isso no livro de Juízes na Bíblia, os juízes eram libertadores. Ou seja, juízo na Bíblia tem que ver com libertação. Juízo na palavra do Senhor tem que ver com salvação. Juízo tem que ver com libertar do mal. O estudo desse termo hebraico, din, quer dizer não agirá ou não, quer dizer o quê? Número 1, ele não julgará para sempre o homem, ou ele não vai justificar para sempre o homem. Din quer dizer salvar, ou seja, o Senhor não salvará para sempre o homem, ou não o libertará do mal, porque din quer dizer também libertar do mal. O Espírito do Senhor não sempre ou nem sempre vindicará o homem das falsas acusações de Satanás. O Espírito do Senhor nem sempre estará, o quê? Apelando a favor ou em favor do homem. Entendeu bem? O contexto nos revela então o quê? Que este texto poderia ser traduzido da seguinte forma, acompanhe aí na sua tela. Então disse o Senhor. O que foi que Deus disse? O meu Espírito não agirá. Ou seja, ele não apelará para sempre no homem, pois este é carnal, e os seus dias serão de 120 anos. Por quê? Porque o Espírito de Deus não agiria ou não intercederia para sempre no coração do homem? Essa é uma pergunta que nós levantamos. Mas antes de respondermos a esta pergunta, eu quero convidar você para abrir a Bíblia comigo agora lá no livro de Romanos. Deixe marcado Gênesis, viu? E vamos lá, Romanos. Nós vamos voltar a Gênesis, capítulo 6, tá bom? Vamos agora a Romanos no capítulo 8. Você tem ali os evangelhos no Novo Testamento, os 4 evangelhos. E aí você, partindo ali de Mateus, Marcos, Lucas, João, então você tem Atos e depois de Atos o livro de Romanos. E nós vamos ler aqui Romanos capítulo 8. Nós estamos tomando como base do nosso estudo da série do Deus do Antigo Testamento, também um versículo de Romanos, que é o capítulo 8, também no versículo 33. Quem tentará acusação, versículo 33, Romanos 8, né? Contra os eleitos de Deus, ele é quem os justifica, versículo 34. Quem os condenará é Cristo que morreu, ou antes ressuscitou, que está à direita de Deus e também intercede por nós. Por quê? Porque quem pode nos separar do amor de Cristo? Será tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo, espada? Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte, todo dia fomos considerados como ovelhas ao matadouro. Em todas as coisas, porém, somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou. E nada pode nos separar do amor de Deus, nada, porque Deus, Ele é por nós e nunca contra nós. Amém? Agora, acompanhe comigo o que diz Romanos 8 também, versículo 26 agora. Diz assim: também o Espírito, que Espírito é este? O Espírito Santo do Senhor, aquele que vem merahefet, vem cobrir com as suas asas como águia para proteger os seus filhotinhos ali, ok? O Espírito do Senhor, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza. Por quê?
Porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito faz o quê? Intercede por nós sobremaneira. Ele intercede por nós sobremaneira de que forma? Diz a Bíblia, com gemidos inexprimíveis. Sabe que essa palavra interceder aqui, agora no Novo Testamento, no grego, ela tem um sentido semelhante àquela que nós lemos lá no livro de Gênesis, capítulo 6, versículo 3, quando diz que o Senhor Deus não agirá, ou seja, Ele não apelará ao coração do homem, ou Ele não intercederá junto ao coração do homem. Veja comigo, olha o que diz ali, mas o mesmo Espírito, nós poderíamos traduzir Romanos 8, 26, de que forma? Mas o mesmo Espírito apela por nós, ou seja, intercede, Ele apela por nós sobremaneira, onde? Ele apela por nós sobremaneira em nosso coração, e Ele apela com gemidos inexprimíveis. Oh, irmãos, quando nós vamos ao relato do dilúvio, e nós vemos que Deus nem sempre agirá no coração do homem, porque o seu coração é mau e os seus dias serão somente 120 anos ali. Pense comigo o seguinte, o Espírito ele vem para apelar ao nosso coração. Qual é a obra do Espírito? Jesus disse, eu enviarei a vocês o meu Espírito para que ele convença vocês do quê? Do pecado, da justiça e do juízo. A obra do Espírito Santo é apelar ao meu coração, apelar ao teu coração, para que você se entregue a Ele, a Cristo Jesus, a Deus, e aceite a Ele como teu Deus, como teu Salvador pessoal. Oh, querido, se você está me assistindo nesse momento e assistindo esta mensagem, é porque Deus está, através do seu Espírito, trazendo você a este canal. Se eu falo para alguém que recebeu o link dessa mensagem por um amigo, por um irmão, por um conhecido ou num grupo, e você clicou e agora está assistindo, saiba que não foi um amigo, um irmão, um amigo ou alguém que colocou num grupo que quis chamar você. É o próprio Deus que te ama, querido, com um amor inigualável. Ele quer te cobrir com as suas asas, te proteger, te salvar. Mas eu sei que eu estou falando aqui a muitos que têm o coração endurecido e não querem se entregar a esse Deus. E eu apelo nesta hora, em nome de Cristo Jesus, aceita Ele. Descansa nele. E Ele vai te dar a vitória. Amém? Ele está apelando ao teu coração com gemidos inexprimíveis. Voltemos a Gênesis 6, 26, versículo 3, que diz o quê? Que os dias do homem, seriam somente de 120 anos. Vamos continuar agora ali no versículo 5, tá bem? 5 e 6, acompanhe comigo na sua Bíblia. Diz assim: viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. O que Deus está fazendo aqui? É como se Deus estivesse fazendo um juízo investigativo, entende? E Ele então vai analisar o coração dos homens. E Ele vê que o coração dos homens e de toda a humanidade era mau e continuamente mau todo o desígnio do seu coração. E no versículo 6, então diz que então se arrependeu o Senhor. Uau! Deus pode se arrepender? Se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isto lhe pesou o coração. Se arrependeu o Senhor. Eu pergunto para você. Deus não é onipotente, onipresente, onisciente, presciente.
Ele sabe, não somente ele sabe todas as coisas, onisciente, tem ciência e conhecimento de tudo, mas ele também é presciente. Ou seja, ele sabe de todas as coisas mesmo antes de elas acontecerem. E aqui não tem que ver com uma predestinação, tipo como, você foi predestinado à morte eterna e você foi predestinado à salvação eterna. Não é isso. Não é porque Deus sabe que as coisas vão acontecer, não. É porque elas vão acontecer que Deus sabe. Mas ainda assim Deus envia o seu Espírito para apelar ao seu coração, ao teu coração, interceder junto ao teu coração em nome de Jesus, que te justificou na cruz do Calvário e que te salvou, e por decreto divino Deus colocou sobre Cristo Jesus os teus pecados, e aquela vida que cabia a Ele, que era imaculado, sem pecado, Ele creditou a você que não merecia. E o puro morreu no lugar do pecador. Então com isso você foi justificado, declarado justo. Nenhuma condenação mais há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Amém? Romanos capítulo 8, versículo 1. Mas, querido, esse Cristo e esse mesmo Cristo que morreu por você para te salvar, que te justificou, te declarou justo, salvo, liberto da condenação, Ele envia agora o seu Espírito para interceder junto ao teu coração, para você aceitar esta graça e este perdão restaurador completo. Amém? E agora começa a obra da santificação. Se você permitir que o Espírito entre na tua vida, Ele vai te libertar de tudo aquilo que te aprisiona neste mundo. Será que eu falo para alguém que aceitou a Jesus como seu Salvador pessoal, foi justificado, mas está lutando de uma forma absurda e não aguenta mais? Talvez eu esteja falando para alguém que já, como nós usamos a expressão, lançou a toalha. Diz assim: não há mais chance para mim, eu estou perdido, não tem mais o que fazer, nem como fazer, não há jeito para mim, eu tento e eu caio novamente. Querido, deixa eu dizer uma coisa para você, e eu falo isso em nome de Jesus. O livro de Ezequiel, no capítulo 36, diz o Senhor: eu porei dentro de vocês o meu espírito, e farei com que andeis nos meus estatutos e guardeis as minhas leis. Eu, diz o Senhor, em Ezequiel capítulo 36, eu vou tirar de dentro de você o coração de pedra, e eu vou pôr o coração de carne. Se você está lutando com as tuas próprias forças, deixa eu dizer uma coisa para você: você nunca vai vencer, mas em Cristo sim, nele nós somos mais do que vencedores. Amém? Glória a Deus! Aceite a Ele como teu Salvador e diga: Senhor, eu não tenho forças, Senhor, eu não consigo, Senhor, eu caí de novo, Senhor, de novo. Querido, deixa eu dizer uma coisa para você. Nos estudos que nós estamos fazendo sobre esse maravilhoso Deus do Antigo Testamento, você vai conhecer um Deus que não é o Deus da segunda chance, nem da terceira chance, não. Ele é o Deus das milhares de chances. Amém? Aceite a Ele. Aceite essa voz do Espírito que estava falando ao teu coração. Milton, é para você que eu estou falando, Milton. Quantas vezes você tem desviado de Deus, tem dado as costas para o Senhor, você não tem mais forças, você não sabe como vencer, você já lançou a toalha, está arranjando desculpas até para os seus pecados. Mas aceite e se entregue para Ele. E como diz o livro de Romanos capítulo 12, versículo 1, que o Senhor Deus vai mudar a nossa mente, e Ele vai fazer com que a vontade dEle seja boa, perfeita e agradável. Amém?
Aceite esse Deus. Aceite o Espírito Santo do Senhor. Como pode um Deus perfeito, um Deus presciente se arrepender? Poderia Deus, que criou todas as coisas, em algum momento, como aqueles relatos mitológicos dizem, se arrepender e destruir o homem? Seria isso razoável? Deixa eu dizer uma coisa para você. A Bíblia, originalmente no Antigo Testamento, não foi escrita em português, como nós lemos, nem em inglês, nem em espanhol. Ela foi escrita em hebraico. É a língua do Antigo Oriente Médio. E no hebraico existem duas palavras para arrependimento. Quais são elas? A primeira delas é shuv, ok? Shuv. O que quer dizer shuv? Shuv é arrependimento como é o arrependimento do homem, tá bem? O que significa isso? É como se você estivesse andando em uma direção, tá bem? E você se arrependeu. Bom, estou andando nessa direção e agora eu me arrependi. Então eu faço o quê? Eu dou uma volta de 180 graus e aí agora eu vou andando em outra direção. Tranquilo assim? Deu para pegar a ideia? Essa é a palavra arrependimento na Bíblia que se refere ao homem. Tá bem? Agora, para Deus, existe uma outra palavra que foi traduzida para o português como arrependimento. Que palavra é esta? A palavra é naham. Pastor, o que isso tem que ver? Naham. É bem gutural. Sabe de onde vem? A raiz desta palavra naham, ela vem do aramaico, está ligado ao aramaico também, e tem que ver com corrida de cavalos, sabe? Corrida de cavalos. Então você imagina ali um cavalo correndo a toda velocidade, ok? Galopando, correndo a toda velocidade. E quando você para com o cavalo, o que ele faz? É ou não é mais ou menos assim? Daquele suspiro, e como a raiz diz, é bem isso mesmo. Essa é o sentido original desta palavra. Que arrependimento é este? Não é o arrependimento de você estar andando em uma direção e agora se voltar para outra direção. Não. O arrependimento segundo Deus é aquele que correu para quê? Para julgar. Mas espera aí, julgar na Bíblia é condenar? Não. Julgar, din, a palavra que nós estamos estudando tem que ver com o quê? Com justificar. Isso quer dizer perdoar. Ele quer dizer também o quê? Libertar das falsas acusações do demônio. Significa o quê? Apelar ao teu coração com gemidos inexprimíveis para te salvar. Sabe o que é isso? O Senhor Deus se arrependeu de haver criado o homem. Ele se arrependeu, mudou de direção? Não. Ele correu e ele lutou, ele fez tudo o que estava ao seu alcance para te justificar, para vindicar o teu caráter das falsas acusações do demônio, para te salvar dos teus pecados em Cristo Jesus. E ele continuou correndo até tudo o que ele pôde, e todos os seus esforços divinos, para que você abrisse o seu coração, apelando ao teu coração e aceitasse o amor dele. Mas no final ele o quê? Não. Eu fiz tudo o que eu pude para salvar você, Milton, para salvar você, Célia, para salvar a você, Paulo, meu filho amado, que eu tenho apelado anos e anos para o teu coração, e você não está se entregando. E Deus, eu não tenho mais o que fazer. Não é porque Deus não quisesse salvar. É porque o povo antediluviano não aceitou a salvação que Deus estava estendendo a eles. Venha comigo novamente. Gênesis capítulo 6. E leia comigo ali o versículo 6 novamente. O que diz? Então se arrependeu Naham, o Senhor, de ter feito o homem na terra. Isto fez o quê no coração de Deus? Pesou-lhe o coração. Pesou
no coração de Deus. Interessante, queridos, que esta palavra pesar no coração, também no original hebraico, quer dizer o quê? Não somente um pesar qualquer, não. A palavra hebraica ali, atsav, quer dizer que doeu no coração de Deus, como dores de parto. Pegou a ideia? Como dores de parto. Vamos entender então o versículo? O que diz lá? O Senhor Deus, Ele correu para te salvar, para nos salvar. Fez tudo o que estava ao seu alcance. Enviou seu Filho amado para morrer na cruz do Calvário, para pagar o preço da culpa dos teus pecados. Mas esse Cristo que morreu na cruz, Ele ressuscitou, ressurgiu dos túmulos. Ele disse, eu vou para junto do Deus. Ele faz um juízo, investiga tudo que vai no coração do homem e vê que era mal todo o desígnio do coração do homem. Ele não destruiu tudo. Diz Gênesis 6, versículo 3, que foi o primeiro versículo que nós lemos, disse o quê? Que o Espírito de Deus agiria ainda no coração do homem por 120 anos. O que significa isso? Que apesar de Deus olhar e ver que todo desígnio no coração do homem era mau e seus pensamentos continuamente maus, Deus faz o quê? Ele destrói? Não. Ele dá ainda um tempo de graça. E continua lutando para salvar. Querido que está me assistindo nessa hora, Deus está e continua lutando para te salvar. Por Cristo. Não desperdices a salvação que está hoje ao teu alcance. Em nome de Jesus. Ele te ama a tal ponto que derramou todo o sangue dele na cruz do Calvário para te salvar. Você está entendendo? Não fique preocupado com deixar de fazer isso, aquilo, outro. Isso é uma religião legalista. Não. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele. E o mais, Ele vai fazer. Ele vai trocar o teu coração. Ele vai colocar dentro de ti o Espírito dele. Ele vai colocar dentro do teu coração as leis de amor dele. Ele vai fazer com que você tenha forças para seguir nos caminhos dele. Se você acredita nesse Deus, onde você estiver, eu peço a você e apelo em nome de Jesus, para que todos os demônios ouçam, diga, eu creio, Jesus é o meu Salvador. Amém? Diga, eu creio, eu sou de Jesus. Amém. Querido, confia nesse Deus. Deus, Ele estende a graça. Deus não é um Deus destruidor. Ele estende a graça por 120 anos. Sabe o que isso significaria para nós hoje? É como se nós estivéssemos hoje sendo condenados à morte, porque o nosso coração é continuamente mau e nós nos distanciamos do Senhor em tudo, em todos os nossos pensamentos e ações. Mas Ele diz assim, filho, eu vou te dar ainda mais 15 anos e eu vou continuar lutando com você por mais 15 anos. Por que 15 anos? Porque para os antediluvianos que viviam em média 900 anos, 120 anos correspondem para nós hoje como se fossem 15 anos. Eu pergunto para você, Deus quer destruir? Não, Ele estende a sua graça. Olha o que diz agora Romanos capítulo 8, versículo 1. E sabe o que é curioso desse texto de Romanos capítulo 8, versículo 1? É que o relato do dilúvio ele está escrito numa estrutura quiástica. O que é um quiasmo? É como se nós estivéssemos subindo uma montanha, ok? Você então vai subindo a montanha de um lado e o objetivo é chegar ao topo para ter a visão do todo, não é mesmo? Então depois você começa a descer a montanha do outro lado. E nessa estrutura gramatical hebraica de quiasmo, em formato de um X, o
primeiro elemento que você encontra no pé da montanha, você vai encontrar lá quando você desceu da montanha do outro lado. E assim sucessivamente. E quando você chega no topo, ali está o mais importante. Ali está aquilo que Deus está querendo revelar para você, de fato, mais importante. E Gênesis capítulo 8, versículo 1 é o topo da montanha, dessa estrutura, quiástica do dilúvio. O que é que Deus quer revelar lá no topo? Gênesis 8, versículo 1, acompanhe comigo, diz assim: lembrou-se Deus de Noé e de todos os animais selváticos e de todos os animais domésticos que com ele estavam na arca. E Deus fez soprar um vento sobre a terra e baixaram as águas do dilúvio. Aí você pergunta para mim assim: pastor, eu não entendi nada. Quer dizer que tudo que é mais importante no relato do dilúvio, quando você chega lá no topo da montanha, é que Deus se lembrou de Noé? Pastor, me explica esse negócio direito. Quer dizer que Deus, ele se esquece de nós? E agora ele se lembrou, é isso? Não, querido. Todas as vezes que você examinar na Bíblia e você ver que Deus se lembra de alguém, sabe o que Deus está fazendo? Olha para mim. Deus está agindo para salvar. Entendeu? Lembra quando disse lá, nós lemos Gênesis 6, 3 assim: o meu espírito não agirá para sempre no coração do homem. Ou seja, ele não vai sempre justificar, não vai salvar, não vai para sempre vindicar das falsas acusações do inimigo, não vai para sempre atuar no coração para ele se arrepender, ok? Deus agindo. E Deus, um momento ele diz: eu não vou mais agir, não é porque eu não quero, é porque eles não querem aceitar que eu os vindique, que eu os salve, que eu os proteja, que eu os liberte. Quando diz aqui, lembrou-se o Senhor de Noé, está dizendo o quê? O Senhor está agindo. Agindo para quê? Para justificar, para perdoar, para salvar, para libertar das falsas acusações do diabo, do demônio. Como é que nós sabemos isso, pastor? Que evidências bíblicas nós teríamos para isso? Venha comigo na Bíblia agora. Gênesis capítulo 19, no versículo 29, diz o quê? Lembrou-se Deus de Abraão e tirou Ló do meio das ruínas. O que significa? Bom, Deus havia se esquecido de Abraão. Não. Deus está agindo a favor de Abraão e do seu sobrinho Ló, porque ele, Abraão, havia intercedido por Ló. Deus agiu para salvar Ló da destruição. Deus se lembrou de Abraão e de Ló. Gênesis 30, versículo 22. Lembrou-se Deus de Raquel, ouviu-a e a fez fecunda. Deus tinha esquecido de Raquel? Não, absolutamente. Deus agora está agindo para dar a ela o filho da promessa. Êxodo capítulo 2, versículo 24 e 25 diz o quê? Ouvindo Deus o seu gemido, lembrou-se da sua aliança com Abraão, com Isaque e com Jacó, e viu Deus os filhos de Israel e atentou para a sua condição. O que significa isso? O povo de Israel lá, Êxodo, estava cativo no Egito por causa da escravidão egípcia, ok? Então Deus se lembrou do seu povo. Deus fez o quê? Deus agiu para justificá-los, para libertá-los, para levá-los a Canaã. Glória a Deus! Qual é o topo dessa montanha do relato bíblico do dilúvio? É um Deus destruidor que vem destruir a todos os animais, jovens, velhos, crianças, idosos, todos. Não, absolutamente. É Deus se lembrando, agindo novamente a favor do seu povo, em favor do seu povo, para salvar. Esse é o nosso Deus. Por último, queridos, nós vamos agora ao último relato para entendermos a teologia do dilúvio de um Deus que não é um Deus destruidor. Como muitos falam. Nós vamos ler, para encerrarmos, o que nós temos ali em Gênesis capítulo 6, versículo 8 e depois versículo 11, 12 e 13. Acompanhe comigo na sua Bíblia.
Diz o quê? Gênesis capítulo 6, versículo 8. Diz assim: porém Noé achou o quê? Graça diante do Senhor. Noé achou graça. Deus o salvando. Porém, versículo 11 diz o quê? Gênesis 6, 11. Diz que a terra estava corrompida à vista de Deus. Ela estava cheia de violência. Então viu Deus a terra, e eis que a terra estava o quê? Corrompida por todo o ser vivente que havia feito o quê? Havia corrompido o seu caminho na terra. Então disse Deus a Noé: bom, Noé, eu resolvi dar cabo de toda a carne, porque a terra está cheia de violência dos homens, e eis que os farei, eu farei perecer juntamente o homem com toda a terra. E agora? Parece que no final nós vemos então um Deus destruidor. Um Deus que luta, age, Ele corre com todos os seus esforços para cobrir, interceder no coração. E Ele vê, bom, eu vou dar 120 anos, graça, vou agir a teu favor. Mas de repente a terra está corrompida, cheia de violência. E o Senhor diz: eu, versículo 13 do capítulo 6, última parte, eu os farei perecer. Vou fazer com que morram todos os homens e vou acabar com toda a terra. E agora? Como entender isso? Como entender isso? Sabe, queridos, para nós entendermos o Deus de Noé, quem é o Deus de Noé? Quem é o Deus do dilúvio? Nós precisamos estudar ali, uma vez mais, algumas palavrinhas do original. E o interessante é que Noé aqui, ou melhor dizendo, Moisés, ele está fazendo um trocadilho com uma palavra. E essa palavra é a palavra hebraica shahat. Nós não vemos e não percebemos isso quando nós estudamos e lemos na tradução em português. Mas quando nós vamos ao hebraico, então nós conseguimos enxergar isso. E o estudo deste termo, shahat, no hebraico, nos revela que esta palavra, ela pode ser traduzida de duas formas. Quais são essas formas? Tem dois significados no português: corromper e destruir. Então fique com esses dois significados. Quais são eles? Diz para mim. Corromper e destruir, certo? Moisés, o que ele faz? Ele pega esse termo shahat e ele faz agora um trocadilho com esta palavra neste texto que nós acabamos de ler de Gênesis 6, 11 a 13. E agora, toda vez que aparecer a palavra shahat, você vai ver onde ela foi traduzida e como ela foi traduzida. Volte comigo ao texto, acompanhe comigo aí na tela. Vai aparecer na sua tela para ficar mais fácil para você entender. Versículo 11, Gênesis 6, 11, diz o quê? A terra estava o quê? Shahat. A terra estava corrompida à vista de Deus, cheia de violência. Viu Deus a terra, e eis que ela estava shahat, corrompida, porque todo ser vivente havia o quê? Shahat, corrompido o seu caminho na terra. E o versículo 13, então, diz o quê? Então disse o Senhor Deus a Noé: eu resolvi dar cabo de toda a carne, porque a terra está cheia de violência dos homens, e eis que eu os shahat, juntamente com toda a terra. Mas o que isso quer dizer? Veja, a terra estava corrompida, estava shahat, todo o coração do homem estava shahat, o seu caminho era shahat. Então o Senhor vem e diz assim: então eu vou fazer shahat. Olha para mim,
Olha para mim agora. Qual é a grande revelação de Deus aqui para nós? É que Deus só vem fazer shahat aquilo que na verdade não foi uma escolha dele. Na verdade foi uma consequência da escolha do coração do homem. Entendeu bem? Eu vou fazer shahat aquilo que vocês já fizeram shahat. Vocês corromperam toda a terra, corromperam o coração de vocês, os pensamentos de vocês, os desígnios de vocês. Vocês destruíram toda a terra. Vocês destruíram tudo. É só consequência daquilo que vocês escolheram. Deus diz então, eu estou indo fazer shahat, porque vocês já fizeram shahat. Em outras palavras, Deus está dizendo o quê? Eu estou indo destruir aquilo que vocês já destruíram. Então, somente assim. Essa nunca foi a vontade de Deus. Essa foi a escolha dos homens. E Deus vem destruir aquilo que o homem já destruiu. Eu encerro a mensagem de Deus nesta hora, contando a vocês a história de um jovem. E como eu mencionei para vocês, esse tema de estudos do Deus do Antigo Testamento é um tema que eu tive lá quando eu estava fazendo teologia e o Dr. Jiri Moskala, um dos grandes homens do Antigo Testamento da teologia, grandes teólogos adventistas, professor na nossa Universidade de Andrews, ele contou uma história que, para ilustrar isso, que eu achei muito interessante. Eu compartilho agora com você. Ele disse que ele tinha um irmão médico que morava em Bangladesh. E ele ficou conhecendo essa história através desse irmão dele lá de Bangladesh. E essa história é a seguinte: havia um jovem, ok? E esse jovem tinha se namorado com uma moça, uma bela moça, uma linda moça. E como todo jovem que havia se namorado com esta moça, o que ele fez? Ele começou agora a galantear ela e tentar conquistar o coração dela. Então ele mandava cartões para ela e começou a declarar o seu amor através daqueles cartões. E ele começou a mandar flores para ela. E quando ele encontrava ela, então ele tentava se aproximar e conversar, e ela sempre ali um pouco reticente, não queria se aproximar dele. E ele começou a investir cada vez mais em presentes, em palavras, em atos, em ações. E cada vez que ele investia nela, ela dizia assim, mas eu não gosto de você. E ele dizia para ela, mas eu amo você, eu vou fazer você feliz, eu vou fazer tudo o que estiver ao meu alcance para te fazer feliz, é só isso que eu quero. E ele investia e dava presentes, isso e aquilo outro. E ela dizia o quê? Mas eu não amo você, me desculpe, eu não amo você. E ele insistiu, investiu e dizia para ela e corria atrás dela para tentar ganhar o coração dela. E dizia, eu quero somente fazer você feliz, eu vou amar você de todo o meu coração, com toda a minha vida, todos os meus esforços, eu só quero fazer você feliz. Até que um dia ela foi dura com ele. Porque ela foi falando com um jeitinho, eu não quero você, eu sei, eu entendo que você me ama, mas eu não amo você. E um dia ela foi dura com ele e disse então para ele, olha, por favor, eu não amo você, eu não quero mais saber de você, ponto final. E ele ficou tão irado quando ela foi dura e ríspida com ele, sabe o que foi que ele disse? Ele disse assim, se você não me amar, se você não corresponder ao meu amor, eu vou matar você. E eu não só vou matar você, como eu vou também tocar fogo e pôr fogo na sua casa e vou matar os seus pais. O que você diria acerca de uma atitude como esta? Num jovem como esse? Você diria, no mínimo é um jovem maluco, não é verdade?
Só que infelizmente, queridos, muitos de nós fazemos de Deus assim como este jovem maluco. Sabe como? Muitos pregadores de púlpito dizem: Jesus te ama, Ele morreu por você na cruz do Calvário, Ele veio a este mundo para te salvar, Ele morreu por ti, Ele está no céu, Ele vai voltar. Entrega o teu coração a Ele, Ele é tudo para você, para Ele, você é tudo para Ele. Agora, se você não entregar o seu coração para Ele, Ele vai te matar, Ele vai te lançar no inferno, Ele vai te destruir, Ele vai te deixar queimando por toda a eternidade. Eu te pergunto, faz sentido isso? Nós atribuirmos a Deus a mentalidade como desse jovem maluco? Não, Deus não é esse jovem maluco, não. Deus vem para nós, para você e para mim hoje, através do seu Espírito. Ele corre ou não corre? Está correndo para te salvar, para nos salvar, sim ou não? Sim. Ele vem para você hoje e para mim e diz assim: filho, eu te amo, você é tudo para mim, tudo, você é a coisa mais preciosa que há. Eu te pergunto, Deus nos ama, sim ou não? Lógico que sim. E Deus vem para nós hoje, como aquele jovem chegou para aquela moça e disse assim: por favor, eu te amo, mas corresponda ao meu amor. Eu só quero te fazer feliz, você é tudo para mim. Eu só quero te fazer feliz, deixa e aceite o meu amor. Eu pergunto para você, Deus pede para nós aceitarmos o amor dele também, sim ou não? Sim, lógico que sim. Ele te amou e morreu por ti. Ele só apela ao teu coração dizendo: filho, por favor, aceita esse amor. Eu vou te fazer feliz, eternamente feliz. Deus faz esse convite, sim ou não? Lógico que faz. Ele está fazendo para você hoje uma vez mais. Mas Deus, Ele diz como aquele jovem: escuta, se você não me aceitar, se você não aceitar o meu amor, se você não permitir que eu proteja você, que eu cuide de você, que eu vou matar você. É assim que Deus faz? Não, absolutamente não. Deus não é esse jovem maluco. Não. Deus, Ele só vem fazer charrate aquilo que nós já... Deus diz o seguinte: se você não aceitar o meu amor, eu não tenho o que fazer. Eu corri na rã para te salvar, mas eu não consigo. Eu não consigo. Ó, queridos, Deus não vem para nós para nos destruir. Não, absolutamente. Sabe o que Deus está realmente dizendo? Deus está dizendo assim: se você não corresponder ao meu amor, se você não me amar, se você se recusar a viver para o relacionamento pelo qual eu te criei, o resultado é que você, não eu, você irá destruir a sua própria vida. Eu fico pensando agora enquanto eu estou pregando, quantos e quantas que têm destruído a sua própria vida? Quantos e quantas têm destruído tudo e ainda tem culpado a Deus por isso? Nunca foi a vontade dele que você tivesse sua vida destruída ou desgraçada, absolutamente. Se você não assistiu os outros
2 anteriores temas desta série do Deus do Antigo Testamento, você vai ver o quanto esse Deus, o Deus de Jó, mesmo silencioso, esteve ao teu lado em todo momento, assim como esteve do lado de Jó. Como Deus de Abraão, mesmo em meio à dificuldade, a provação que Ele permitiu, Ele estava em todo momento te chamando para perto dEle, para te salvar. Mesmo com provação e através das provações como uma luta dEle, fazendo tudo o que está ao seu alcance possível para te salvar. Ele está dizendo: filho, eu não vou destruir, você está se destruindo. Você vai destruir a sua própria vida, porque longe de mim não há vida. Longe de mim não há vida. E no final, você vai procurar me destruir. Foi exatamente isso que aconteceu quando Ele veio a este mundo. Longe de Deus, nós crucificamos a Jesus. E ainda hoje, longe de Deus, também o crucificamos. Não literalmente, mas é como se nós o estivéssemos fazendo. Cada vez que nós rejeitamos a sua graça e o seu amor, rejeitamos a Ele. Ó querido, o nosso mundo é como se fosse um grande campo de concentração, cheio de violência, cheio de morte, cheio de pensamentos ruins, cheios de assassinatos, tudo ruim. E a única coisa que Deus quer fazer é acabar com esse campo de concentração terrível que existe. Se você estiver do lado dele, lembra o que aconteceu no dilúvio? Ele construiu a arca para que aqueles que crescem entrassem nela. É ou não é verdade? Lembra? E todos que entraram ficaram salvos naquela arca em meio às águas. No final, sim, Deus vai mandar o fogo destruir todas as coisas deste mundo. Mas aqueles que estiverem dentro da cidade da Nova Jerusalém não sofrerão dano algum. A terra toda vai ser como uma bola de fogo, mas aqueles que lá dentro estiverem estarão salvos. E Deus te convida hoje à salvação. Amém. Deus não está nos destruindo porque dizemos não para Ele. Ele precisa nos destruir quando dizemos não para Ele, porque nós nos tornamos agentes de destruição. Ó querido, eu apelo ao teu coração nessa hora, revelando a você quem é esse Deus do Antigo Testamento, o Deus de Noé. Isaías capítulo 28, versículo 21 diz assim: porque o Senhor se levantará como no monte Perazim, e se irará como no vale de Gibeão, para realizar a sua obra estranha, para executar o seu ato inaudito. Isso é uma obra estranha para Deus destruir, é um ato inaudito. Não pode ser dito por Ele acerca dele, não. Ezequiel 31, versículo 11 diz: dize-lhes, tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, eu não tenho prazer na morte do perverso, não, mas em que o perverso se converta dos seus caminhos. Convertei-vos. Paulo, Marta, João, Milton, Raquel, todos os que me assistem nessa hora, o apelo de Deus é: convertei-vos. Aceita esse amor, aceita enquanto a graça ainda está aberta. Aceita, convertei-vos dos seus maus caminhos. Por quê? Pois porque a vez de morrer, Ele já morreu para te salvar. Ezequiel 18, 32, e o último versículo desse estudo diz assim: porque eu não tenho prazer na morte de ninguém, diz o Senhor Deus, porquanto convertei-vos e vivei. Amém? Ó querido, olha aqui para mim, olha aqui para mim. O nosso Deus, Ele se revela a nós, se revelou como anjo para os anjos, se revelou como homem para os homens. Ele soube o que é andar nesse mundo, passar fome, ser rejeitado, maltratado, ser rejeitado por aqueles por quem Ele veio morrer. E de tudo que esse Deus é e se revela, como anjo,
como homem e como Deus, pode ter certeza de uma coisa: o mais difícil é ser Deus. Como Deus, ver tanto amor sendo derramado e os seus filhos tanto ainda o rejeitarem. Eu quero apelar ao teu coração. Aceita esse Deus. Ao ouvir essa música que o Mateus vai cantar agora, aceita este amor que está disponível a você. Ore comigo. Senhor, nós não fazemos ideia, Pai, como é difícil, deve ser difícil ser Deus. Ser rejeitado, lutar, correr para nos salvar, morrer em nosso lugar, e nós assim ainda te rejeitando, Senhor. Meu Deus, é incompreensível a nós, Pai, teu amor, tua misericórdia que se estende a nós. Senhor, entregar o coração a Ti. Nosso clamor é hoje, Senhor, salva-nos, Senhor Deus. Em nome de Jesus te pedimos e agradecemos.